Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre esse tema bastante atual para todos nós, porque ele trata de uma doença que a Organização Mundial de Saúde recentemente lançou um alerta para os médicos que trabalham com os profissionais, de um modo geral, que trabalham com a saúde mental, alertando para o grande problema da depressão. Calcula-se que até o ano 2020, cerca de 30% da população mundial estará em depressão. Nós já estamos em 2016, daqui a 4 anos. Esse alerta da Organização Mundial de Saúde, que já tem algum tempo. Se tivermos aí 8 bilhões de pessoas em 2020, são 2 bilhões e 400 milhões de pessoas em depressão. Parece exagerado, mas quem trabalha com saúde mental sabe que não é. Muitas pessoas em todas as classes sociais, hoje em dia, vêm apresentando a doença da depressão, que é uma doença de cunho profundamente espiritual. Apesar da psiquiatria, da psicologia ainda muito materialista não reconhecer isso, o ser humano vem se afastando de uma forma muito intensa de si mesmo, da sua essência, daquilo que existe de melhor dentro dele. E esse afastamento dos aspectos espirituais da vida produz, claro, todo um custo. E esse custo tem sido o grande vazio existencial que a humanidade tem praticamente vivido nos últimos anos. Um vazio existencial. O ser humano perdendo o endereço de si mesmo. E todas as vezes que nós nos afastamos da essência divina de amor que somos, haverá sempre um preço a ser pago. A depressão é uma das doenças que tem aumentado em sua prevalência, em sua quantidade de pessoas que têm desenvolvido depressão, juntamente com outras, como a ansiedade, transtorno do pânico, fobias, transtorno bipolar, que alterna depressão e euforia. São várias as doenças de caráter emocional que fazem com que as pessoas, ao tê-las, sejam convidadas a refletir sobre a forma como estão se conduzindo frente à vida. Então, dessa forma que nós deveremos refletir o tema cura espiritual da depressão. Não se trata de uma cura milagrosa que vem de fora para dentro. A cura real, ela acontece dentro do nosso interior. Não é um processo que vamos buscar um médium, uma pessoa, algo que resolva os nossos problemas. Nem os espíritos superiores vão resolver os nossos problemas. Somos nós. Claro, qualquer ajuda que venha de fora é sempre bem-vinda, mas ajuda sempre a pessoa a se ajudar. Porque a cura real acontece no interior de cada um. Cada um de nós indo ao encontro da essência divina que somos, para que, numa sintonia e identificação com as leis divinas da nossa consciência, possamos desenvolver as virtudes cristãs em nossos corações. O Mestre Jesus já nos ensinou isso há 2000 anos. Ensinou que sem uma profunda comunhão com Deus, uma profunda comunhão conosco, com as leis divinas da nossa consciência e o exercício das virtudes que ele tão bem exemplificou, não há como nós sermos saudáveis. É essa a forma
que nós temos trabalhado no projeto Espiritizar. A cura real, a cura que acontece de dentro para fora. Não essa cura falsa que muitas vezes nós buscamos, querendo que situações externas resolvam os nossos problemas. Por exemplo, o centro espírita ele auxilia muito com a fluidoterapia espírita, passes, água fluidificada, com as orientações espirituais. Mas se nós não trouxermos para dentro das nossas vidas os conceitos assimilados, se nós não refletirmos sobre a forma como nós nos conduzimos frente à vida, podemos tomar passes a vida inteira e não melhoraremos, não acontecerá realmente a transformação interior que nós queremos. Porque não é um processo puramente passivo que nós conseguimos resolver as nossas questões íntimas. É com uma ação profundamente reflexiva. Então é dessa forma que nós devemos entender essas duas palavras aqui, cura espiritual da depressão. Como profissional da área de saúde, quando as pessoas nos perguntam se a depressão é possível ser curada, nós sempre falamos que sim. Não, muitas vezes, no tempo que a pessoa gostaria que ela fosse curada. Porque como espíritos imortais que somos, espíritos aprendizes da vida, todos nós vamos nos curar de todas as nossas mazelas, todas, sem exceção. Só que não necessariamente na atual existência. Então, a cura real de qualquer doença, principalmente as doenças de caráter emocional, com fundo espiritual, depende muito de cada pessoa. Os tratamentos que existem são bastante... são tratamentos que auxiliam muito o ser humano. Qualquer tratamento, seja espiritual, seja medicamentoso, auxilia em muito as pessoas. Mas ajuda as pessoas a se ajudarem. É lícito que uma pessoa em depressão faça um tratamento psiquiátrico com antidepressivos, com toda certeza. Agora, é importante ela saber que, como é uma doença espiritual, uma doença em que o espírito está, de alguma forma, inibido em si mesmo, qualquer medicamento vai ser um auxiliar, não vai resolver o problema. Tanto é que a psiquiatria a moderna recomenda que seja feita uma psicoterapia muito bem aplicada em conjunto com o tratamento medicamentoso. Porque há, sim, alterações na química cerebral, como nós veremos daqui a pouco, mas o medicamento ele não vai mudar as causas. Ele muda o quimismo cerebral, mas aquilo que gerou a desorganização do quimismo cerebral, das substâncias, principalmente serotonina, noradrenalina e dopamina, essas causas profundas nenhum medicamento consegue movimentar. Então, a cura espiritual deve ser entendida dessa forma. O movimento da criatura se voltando para dentro de si mesma, em contato com as leis divinas da sua consciência, porque conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e a resposta muito clara na consciência, somente com esse movimento em que nós buscamos da nossa própria consciência a conexão profunda com as leis, e o exercício das virtudes cristãs, que é a forma de nós cumprirmos as leis, é que a cura real vai acontecer. Essa transformação interior. Então, aquela pessoa que estava numa ausência de sentido existencial,
ao buscar de forma bem profunda esse sentido existencial, encontra a cura. A cura que ela mesma se proporciona. Qualquer outro recurso será coadjuvante nesse processo. E é dessa forma que devemos entender as doenças de caráter emocional. A psiquiatria ainda tem muito materialismo, por isso que essas doenças ainda são desafiadoras para os profissionais da área de saúde. Porque enquanto não se chegar no elemento espiritual e na transformação do espírito imortal, estaremos só trabalhando os efeitos e não as causas. Sem remontar as causas profundas, conforme a lei de amor, justiça e caridade, a lei de causa e efeito, a lei de amor, justiça e caridade nos convida a produzir novas causas para gerar novos efeitos. Se os efeitos estão gerando para nós uma inibição do nosso ser, somos convidados a melhorar as causas, porque se nós não mudarmos as causas, os efeitos permanecerão os mesmos. Muitas vezes as pessoas pensam, têm uma ideia de que a lei de causa e efeito é uma lei punitiva. Eu estou mal hoje porque no passado eu fiz muita coisa errada. Isso é uma parte da verdade. Realmente, tudo que nós temos na existência atual é resultado de toda a nossa bagagem anterior. Mas essa visão é uma visão passiva da realidade. Se eu estou num processo de limitação hoje, claro, é devido ao meu passado espiritual, mas não para que eu permaneça limitado a esse passado. Que eu, nesta presente encarnação, eu produza novas causas, gerando novos efeitos. Então, se antes eu agia de forma equivocada, voltado a situações contrárias à lei de amor, justiça e caridade, agora, nessa existência, eu sou convidado a exercitar o amor, a justiça e a caridade, a começar comigo mesmo. Porque ao exercitar essas virtudes, cumprindo a lei maior do universo, nós estaremos produzindo aí sim novas causas, daqui a pouco nós teremos novos efeitos. Então, o movimento amoroso, justo e caridoso da criatura produzirá para ela uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada, mais feliz, como uma consequência. Então, em vez de ficar passivamente acreditando que nós estamos mal porque fizemos mal no passado, nós somos convidados a produzir o bem agora, para que, a partir desse bem, nós verdadeiramente anulemos o mal e não passivamente fiquemos esperando que o mal resolva o nosso problema. Não é pelo mal que nós vamos resolver, é sempre pelo bem, é sempre de uma forma amorosa, justa e caridosa conosco e com o nosso próximo. Então, feita essa introdução, para que nós reflitamos qual é o sentido maior do termo cura espiritual, para não termos percepções ilusórias, acreditando que fazendo uma coisa X, Y, Z, nós vamos obter a cura de uma forma fácil através de terceiros. No movimento espírita ainda se pensa que os médiuns que estão na Terra para resolver os problemas humanos, por ilusão, né? Os problemas humanos não vão ser resolvidos pelos médiuns. Somos nós mesmos que vamos resolver. Os espíritos superiores, eles nos orientam como nós vamos resolver. Os médiuns são muito importantes como intermediários dos espíritos superiores, mas eles vêm para resolver os nossos problemas. Qualquer espírito que se propõe a resolver o nosso problema, com certeza é um mistificador.
porque Jesus não trabalhava assim. E os espíritos superiores trabalham em sintonia com o Mestre Jesus, sempre. Então, eles nos orientam a nós nos transformarmos, porque é assim que Jesus sempre atendia as pessoas. Quando ele auxiliava alguém a se curar, porque não era ele que curava, era a pessoa que se curava com a ajuda dele, tanto é que ele falava assim, a tua fé te salvou, ele não usava nem o verbo curar, o verbo salvar, ele é mais abrangente do que o verbo curar, porque a salvação é a transformação interior. Ele dizia a tua fé, e não eu te curei, ou Deus te curou, nada disso. Ele dizia a tua fé, trazendo a responsabilidade para a pessoa, o movimento dela, de produzir uma nova causa para gerar um novo efeito. Esse é o convite para todos nós. É o convite que a vida renova todos os dias para nós. Se a nossa vida não está satisfatória, não é repetindo as mesmas coisas sempre que nós vamos ter uma mudança nas nossas vidas. É necessário mudar a forma como nós estamos atuando. Então, se ela está insatisfatória, é necessário, e nós queremos, em sã consciência, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos estar bem, é necessário uma mudança das nossas atitudes, das nossas ações no dia a dia. Para quem não conhece o Projeto Espiritizar, nós temos no site kardec.com aqui os principais livros, videoaulas que vocês podem, caso não encontrem nas livrarias dos centros, os centros também podem pedir, mas nesse site e no espiritizar.org podem assistir online as videoaulas e tem slides para palestras à disposição do público, totalmente gratuito. Sobre depressão, nós temos 2 seminários, o Cura Espiritual da Depressão, seminário de 6 horas, e temos o Depressão e Obsessão, um seminário de 12 horas, que vamos dar amanhã um resumo do Depressão e Obsessão. Toda primeira terça-feira, toda terça-feira, com exceção da primeira, melhor dizendo, nós temos no Projeto Espiritizar, aqui no horário de Brasília, que seria hoje 3 horas a menos aqui na Flórida, das 9h30 às 11h, o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, que são gravadas as videoaulas, que depois são colocadas também no site do Projeto Espiritizar. Nós já temos 5 módulos desse curso de estudo reflexivo sistêmico no site do projeto, para aqueles que querem assistir. E aqui, pelo que eu vi nos slides agora há pouco, vai começar a presença amorosa de Deus em nossas vidas, que é dessa série do estudo reflexivo sistêmico. A Estela vai ministrar esse estudo. E no dia 25 a 27 de março, agora, mês que vem, nós teremos o 3º encontro dos amigos do Projeto Espiritizar em Cuiabá. Temos um pré-evento no Pantanal, no hotel no Pantanal, um hotel muito bonito, muito gostoso, e que acontece 3 dias antes do evento, que será do Spring Break aqui das escolas. Se vocês quiserem, é só entrar em contato no site do projeto, temos toda a programação. Nós temos algumas pessoas aqui dos Estados Unidos que vão participar. A depressão é caracterizada por uma incapacidade de se sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir ou desaparecer. Essa é a característica básica da depressão. A pessoa em depressão, muitas vezes, ela perde
o sentido da vida. E por perder o sentido da vida, ela não tem uma vontade de viver. Muitas vezes, associada à falta de vontade de viver, ela quer morrer mesmo. E muitas pessoas em depressão atentam contra as próprias vidas, acreditando que matando o corpo, elas vão matar aquele sofrimento que elas trazem dentro de si. É uma pura ilusão, porque a morte não existe. Ninguém consegue morrer de fato. Nós podemos matar o nosso corpo. A qualquer momento, podemos matar o nosso corpo. Há uma lei divina, que é a lei de permissão. Deus permite o mau uso do nosso livre-arbítrio. São duas leis, lei de liberdade e lei de permissão. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E Deus permite que nós façamos as nossas escolhas, inclusive a escolha de matar o corpo, acreditando que vamos nos livrar dos problemas. No nosso livro Suicídio Falsa Solução, nós fizemos um estudo da obra Memórias de um Suicida, nessa obra, mostrando, e colocamos dados científicos também no primeiro capítulo da obra, mostrando que a morte não existe. A própria ciência vem demonstrando isso. E se a morte não existe, o que nós devemos fazer para nos libertar dos problemas? Não é matando o corpo, mas é matando, entre aspas, as causas das doenças. A causa da depressão, nós falamos agora há pouco, é a ausência de sentido existencial. Não é sumindo. Às vezes a pessoa também ela diz que ela quer sumir, quer ir para um outro país, uma outra cidade, um lugar onde ninguém a conheça, na vã ilusão de que, se ela sumir da frente dos problemas, eles vão ser resolvidos. Muitas vezes os problemas estão relacionados à família, ao trabalho, à condição social, e ela quer desaparecer, quer sumir daquilo. Já vi pessoas dizendo assim: eu gostaria que abrisse um buraco e eu entrasse nesse buraco e nunca mais saísse. São situações muito intensas que retratam, na verdade, a forma como essas pessoas estão se sentindo interiormente. Muitas vezes, psiquicamente, a pessoa se sente como se ela estivesse literalmente num buraco. É que energeticamente elas se encontram assim, se encontram fechadas, a ponto de muitas vezes a pessoa em depressão fechar cortinas, persianas, o que ela tiver, para não entrar um feixe de luz dentro do quarto, e ela se tranca naquele lugar escuro, porque é assim que ela se sente intimamente. E ela quer fazer do ambiente externo a mesma forma que ela está sentindo no ambiente interno. Por isso esse sentimento de falta de vontade de viver, vontade de sumir ou desaparecer. Pode estar ou não acompanhado de desejos de morte, como nós acabamos de falar. Tem pessoas que somente não querem viver. Outras, além de não quererem viver, querem morrer e atentam contra as próprias vidas. Por ser uma doença das emoções, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Toda doença de caráter emocional, a medicina ainda não evoluiu para ter um diagnóstico baseado, por exemplo, em dados bioquímicos ou de imagens neurológicas. Não existe essa possibilidade ainda. E então, o que acontece? A pessoa, o diagnóstico é clínico. Uma pessoa, por exemplo, com diabetes, basta fazer um exame muito simples, que é a dosagem de glicose no sangue, em jejum, que se diagnostica o diabetes. Se for pelo menos 2 vezes seguidas, a taxa superior ao limite de 100 miligramas, de 99 miligramas por ml de sangue, já se caracterizaria uma doença como diabetes.
Se ela tem, por exemplo, uma hérnia de disco, basta fazer um raio-x da coluna, vai se perceber lá o problema entre as vértebras. Na depressão não há essa possibilidade ainda de um diagnóstico químico ou de imagens, por mais evoluída que esteja a medicina. Então, por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Muita gente acha que a pessoa depressiva está simplesmente num processo de frescura, que ela não tem força de vontade, que ela simplesmente é alguém que se entrega à doença. A gente sabe que há fatores espirituais, sim, mas não é totalmente um processo de escolha. Eu escolhi ficar assim. Na verdade, é muito complexo todo aquilo que desencadeia a depressão. Existem fatores psíquicos, fatores espirituais, fatores emocionais e fatores bioquímicos também. Então, esse conjunto de coisas produz o estado depressivo, que não é simplesmente a pessoa que não tem vontade própria que entra em depressão. Muita gente entra em depressão por fatores vários, inclusive obsessivos, que nós veremos amanhã. A pessoa deprimida ouve afirmações do tipo: você não tem nada, o que você tem é frescura, ditas até por médicos. Hoje já nem tanto, porque é uma doença que tem sido muito comum, mas no passado, clínicos gerais que recebiam muitas pessoas com depressão, faziam todos os exames, como os exames não acusam nada, os próprios médicos diziam: você não tem nada. E a pessoa ficava confusa, porque o sofrimento do depressivo é muito intenso mesmo. E não se achava nada físico, nada químico, nada que justificasse aquilo. Então a pessoa tinha esse rótulo, que ela não tinha nada, mas ao mesmo tempo ela sentia uma série de problemas. Hoje já é menos comum isso, até pelo alerta da Organização Mundial de Saúde, que já tem alguns anos. Os médicos já estão mais atentos e conseguem reconhecer a depressão e encaminham para os psiquiatras. Depressão, larga de frescura, faça uma viagem que tudo vai passar. Se viagem resolvesse depressão, né, era fácil, né? Coloca a pessoa no resort 5 estrelas, uma semana, ela sai dali livre de depressão. Vá ao shopping se distrair, que toda essa tristeza passa, até chegar a fatura do cartão de crédito. Né? Que aí a depressão volta com toda a força. Às vezes a pessoa, naquele momento da compra, ela entra numa euforia, principalmente se ela tiver o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, às vezes, alterna depressão e euforia. Na euforia, ela acha que ela pode tudo, e aí sai, muitas vezes, gastando dinheiro a rodo em compras e tudo mais. E isso, na verdade, é apenas uma distração do problema, e não a resolução do problema. O que você tem é falta de força de vontade. Você tem tudo e fica com essa frescura de depressão. Tem gente que acha que basta a pessoa ter dinheiro, ter carro, ter casa, ela não entraria em depressão. Isso é falta do que fazer, arranje uma ocupação que tudo passa. Então são frases que as pessoas ouvem e que às vezes gera muita confusão, gera muita incompreensão de familiares, de amigos dessas pessoas. Os sintomas psíquicos da depressão, a característica principal é o humor depressivo. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. É aquilo que falávamos agora há pouco. A pessoa perde o endereço de si mesmo. O que significa perder o endereço de si mesmo? É a pessoa desconhecer de uma forma deliberada ou de uma forma
por ignorância, que ela é um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Todos nós somos um espírito imortal momentaneamente no corpo. A pessoa depressiva, ela desconhece isso por ignorância, ou se conhece como uma informação, ela não vivencia isso no seu dia a dia. Ela se afasta dessas questões profundas da vida. E hoje nós temos uma sociedade que cada vez mais impele as pessoas a essa fuga do existencial. Por isso que a depressão vem aumentando e de uma forma assustadora. Assustadora. Essa estatística da Organização Mundial de Saúde, se não foi alcançada ainda, vai ser os 30% da população mundial. Porque os apelos materialistas são cada vez mais fortes. Ao mesmo tempo que temos um apelo materialista, tem uma série de problemas acontecendo no próprio planeta. Ameaça terrorista. Agora já temos ameaças de doenças, né? Agora, nesse momento, é o vírus Zika que está apavorando a humanidade inteira. Cada hora surge uma situação. São processos materiais que, se a pessoa não tiver uma bagagem espiritual para refletir sobre isso, à luz do espírito imortal que ela entra numa perturbação. É o que tem acontecido. E aí, a pessoa que já tem uma predisposição à depressão acaba produzindo esses sintomas. A dificuldade de sentir prazer pela vida e uma insatisfação por viver. Acontecem sentimentos de tristeza e de vazio. Esses sentimentos de tristeza, para caracterizar depressão, é preciso que seja pelo menos acima de 15 dias. Não é uma tristeza qualquer que é depressão. É uma tristeza persistente que, a partir de 15 dias, ela não passa, aí poderemos já caracterizar a pessoa depressão leve, moderada ou grave, dependendo da intensidade dessa tristeza. O vazio, ele é resultado da inibição das questões profundas do ser. Normalmente esse vazio é sentido aqui nesta região. Por que é sentido aqui? Tem gente que, eu já tive clientes, pacientes do consultório, que falaram para mim que tinha um buraco no peito. Em vez de sentir o coração, sentir aqui uma energia agradável, ela sentia um buraco. E realmente é muito comum a própria psiquiatria fala da pessoa sentir um vazio, um buraco, só que ela, com uma visão bem materialista da vida, não consegue entender por que a pessoa sente esse vazio. E não é um vazio apenas psicológico, ele chega a ser fisiológico, com sensações muito desagradáveis aqui no centro do peito. Por que isso acontece? Porque aqui, no nível do corpo fluídico do espírito, nós temos o quarto chakra, que é o centro de força responsável pelo amor e a compaixão. O centro de força responsável pelo amor e a compaixão, na pessoa depressiva, ele está extremamente inibido, porque o processo da depressão é um ato de profundo desamor consigo mesmo. E nesse estado de desamor, a pessoa inibe o quarto chakra. Então ele fica diminuído energeticamente, porque o centro de força, ele faz um movimento de expansão e de rotação quando ele está harmonizado. Quando ele está inibido, é como se ele ficasse ali bloqueado. E aí a pessoa sente o vazio, o buraco, porque energeticamente, não no corpo físico, porque no corpo físico tem o coração, o pulmão, tem uma série de órgãos aqui. Mas no corpo energético, no
no corpo do espírito, que é o perispírito, essa inibição forma realmente uma sensação de que está oco, de que está vazio aqui. Há uma autodesvalorização, a pessoa não dá para ela própria o valor que ela tem, como se ela fosse alguém imprestável, alguém que não tem condições de realizar as ações. Normalmente, esse sentimento, em conjunto com a baixa autoestima, é muito comum. A pessoa tem uma dificuldade muito grande de amar-se. Por isso que falamos que esse vazio é gerado pelo desamor. O sentimento de desamor é muito presente. E por que esse desamor tão presente? Por causa das situações vividas, principalmente no passado espiritual. O sentimento de culpa, de negativismo, culpa é muito forte no depressivo, porque são espíritos realmente que se comprometeram com a vida no passado espiritual. Por isso que tem crianças com 4, 5 anos manifestando depressão, e hoje está cada vez mais comum. Crianças de 4, 5 anos, 8, 9 anos. Tem crianças hoje com 8, 9 anos já pensando em suicídio. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele fala que dos sinais do final dos tempos, aliás, não é Allan Kardec, são os espíritos, numa dissertação publicada na Revista Espírita, que dos sinais do final dos tempos seria o aumento no número de suicídio, inclusive em crianças. Então, o que acontece? O espírito comprometido com as leis divinas, especialmente a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, ele traz essas inibições não para se acomodar a elas e ficar simplesmente cultuando um passado que já passou. É para que ele possa se renovar no bem. Só que a renovação pelo bem dá trabalho, pede esforço, dedicação, é bastante trabalhoso. E aí, ficar nesse movimento negativista, num processo de desesperança, de desânimo, é mais comum. Porque é necessário todo um esforço para mudar a forma como a pessoa se conduz frente à vida. Se antes ela gerava, por atos de desamor, de injustiça e de descaridade consigo e com o próximo, produzia o mal, agora ela é convidada a exercitar de uma forma muito intensa o amor, a justiça e a caridade, a começar com ela mesma. Todas as outras virtudes estão ligadas a essas três. E como esse exercício é trabalhoso, a maioria se entrega a uma desesperança, a um desânimo. O sentimento de culpa, a psiquiatria também coloca nos manuais que há um sentimento de culpa, e às vezes não tem uma justificativa para essa culpa. A pessoa não fez nada na existência que caracteriza essa culpa intensa. Por que essa culpa vem? Exatamente porque no passado espiritual ela fez sim. Ela praticou ações desequilibradas. E hoje ela é convidada a agir de uma forma equilibrada. Não é se acomodar nisso. A culpa não resolve problema algum, ao contrário. A culpa é um processo de autoflagelação, que ela é composta de 3 movimentos: autojulgamento, autocondenação e autopunição, que só inibe mais a pessoa. Todos nós somos convidados pela vida, de uma forma justa e amorosa, a assumir responsabilidades por nós mesmos. Nós somos responsáveis, sim, pelas nossas vidas, pelas doenças que criamos, por tudo aquilo que está acontecendo. Mas essa responsabilidade nos convida a novas ações, como nós falamos.
Então, a cura espiritual é exatamente essa escolha que a pessoa faz, não para ficar cultuando a culpa, porque não vai resolver o problema do passado. É agindo de uma forma, agora sim, amorosa, a começar com ela mesma. Eu sou uma pessoa digna de amar e de ser amado. Eu sou uma pessoa que foi criado por Deus para ser feliz. É o que nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Em vez da autodesvalorização, da baixa autoestima, a pessoa afirmar isso para ela mesma. Não como um papagaio que repete palavras que nem sente, nem sabe o que é. Mas refletir isso. Nas nossas obras nós falamos bastante disso. Nós somos filhos de Deus, fomos criados para a felicidade, fomos criados para o amor, para o bem, para o bom, para o belo. Só que Deus não dá isso pronto para nós. Deus nos dá sementes disso tudo. Então nós trazemos um grande pomar de frutas maravilhosas, muito saborosas, para ser cultivado dentro de nós. Simbolicamente, cada árvore é uma virtude a ser cultivada dentro de nós. Cultivar um pomar dá muito trabalho. O próprio pomar lá dá bastante trabalho. Agora, imaginemos cultivar as virtudes cristãs. É muito mais trabalhoso. Mas é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. O que fazem as pessoas que ficam cultuando esses sintomas? Elas pegam as sementes e guardam na gaveta. Uma semente, por mais preciosa que seja, guardada numa gaveta, ela é inútil em si mesma. Ela só vai ser útil se for colocada na terra fértil e ser cuidada diariamente para crescer, se transformar numa árvore e produzir os frutos. Da mesma forma, todos nós já trazemos as virtudes do Espírito imortal em nós. Porque fomos criados por Deus com as leis na nossa consciência e as sementes das virtudes que ficam em latência dentro de nós, esperando que nós as cultivemos. Então, em vez de se entregar a um processo cada vez mais inibidor de si mesmo, a pessoa é convidada a mudar isso. Então, a lei de justiça, as leis divinas, elas não são punitivas. Elas são educativas e reeducativas. Deus nos convida se nós não nos educamos, que nós façamos isso. Nos reeduquemos. Se nós não nos educamos por amor no primeiro momento, que nós nos reeduquemos agora que a dor tomou conta da nossa vida, que nós nos reeduquemos utilizando da dor com o amor para produzir novos efeitos. Porque é assim que é a lei. A lei divina não quer aquilo que é ensinado no Velho Testamento. Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. E Jesus nos referenda esse preceito, que Deus não quer que nós, pessoas equivocadas, fiquemos eternamente passando as consequências dos nossos atos. Ele nos criou para a felicidade, para o bem, para o belo. Então, cultuar esses sintomas todos só vai produzir um estado de maior depressão. Se a pessoa errou no passado, seja nesta existência, seja em outras existências, somente assumindo a responsabilidade pelos seus atos e buscando, agora que ela reconhece um novo caminho, somente assim é que ela vai se libertar e ela vai realmente
gradualmente produzir a cura espiritual, seja da depressão, da ansiedade, de qualquer transtorno emocional que ela tiver. Caso contrário, ela passa a viver dessa forma. O mundo à sua volta é visto de maneira cinzenta, como se a pessoa usasse sempre óculos escuros. E é muito característico da depressão a pessoa escurecer os ambientes, como nós já falamos, e às vezes quando ela precisa sair à luz do dia, ela coloca óculos escuros, para escurecer pelo menos um pouco o mundo fora, porque ela está assim dentro. Então ninguém precisa viver assim. Como nós falamos, os medicamentos, a psicoterapia vai nos auxiliar a pensar de forma diferente, facilitar para que nós pensemos diferente, porque somente a escolha para pensar de forma diferente, a boa utilização da lei de liberdade, escolhendo pensar de uma forma mais amorosa, mais justa e caridosa conosco, para produzir isso aos outros, é que nós vamos renovar os nossos caminhos. Vamos renovar a nossa forma de agir diferente de como nós agíamos no passado. Se antes nós agíamos de forma desamorosa, agora vamos agir de forma amorosa. E tudo vai começar onde? Conosco. É conosco mesmos que as coisas são modificadas. Não é agindo com os outros. Porque há um equívoco também no movimento espírita de colocar pessoas depressivas para fazer coisas para os outros, como se ela fosse para fazer uma atividade social X, Y, Z, ela fosse melhorar simplesmente no fazer coisas. Não é no fazer que se melhora, é no ser que somos. Trabalhar o ser, e aí o fazer vem como um complemento. A pessoa assumir a parte que lhe cabe nesse processo. Se eu produzir, pelas minhas escolhas equivocadas, as causas da doença, as minhas escolhas acertadas agora vão produzir a cura da doença. Né? A cura a começar do agente principal, que é o espírito. E aí o agente principal, que é o espírito, produz uma série de energias salutares que vão alcançar o perispírito, o corpo fluídico, os chakras, os centros de força, e o cérebro também vai produzir as substâncias que deveria produzir de uma maneira natural. Não é simplesmente fatores genéticos, materiais, que estão produzindo a doença. Isso é uma forma materialista de se ver as coisas. É o espírito que está doente. E só o espírito doente pode fazer a escolha por se tornar saudável. Nunca vai acontecer de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Os sintomas psíquicos são uma redução da concentração, da capacidade de pensar e de tomar decisões. A pessoa tem reduzida a sua capacidade de atenção. Às vezes, por exemplo, ela vai ler uma página, quando ela chega no final da página, ela já não lembra nada do que ela leu no início, precisa repetir várias vezes e com dificuldades. Por que que acontece isso? Exatamente por causa desse estado em que de inibição que ela se encontra, e aí ela vai inibir, inclusive, o funcionamento cerebral e mental. Há uma perda de energia, a pessoa tem a quantidade de fluido vital que ela perde com esses pensamentos e sentimentos é muito grande. E aí, claro, tudo aquilo que nós jogamos fora por pensamentos extremamente depressivos e obsessivos, como veremos amanhã, vai fazer falta no segundo momento. Acontecem alterações do sono, insônia, hipersônia e sono não repousante.
Então é muito comum a pessoa ter insônia, ela não consegue dormir, vai dormir e fica inquieta. Normalmente a insônia surge quando, além da depressão, existe a ansiedade generalizada também. Só exclusivamente depressão é incomum a insônia, mas normalmente há uma junção de duas ou mais doenças. Na depressão é mais comum a hipersônia. Hipersônia é o sono, um sono muito intenso e a qualquer momento que a pessoa se deita, ela consegue dormir. Tem depressivos que dormem 24, 48 horas direto. Por que que isso acontece? Porque é uma forma de fugir. Enquanto a pessoa está dormindo, ela não está pensando nos problemas que tem. Da mesma forma que ela acha que a morte é a solução, porque ela vai acabar com tudo, o sono é como se ela temporariamente, ela sabe que é temporário, ela acabasse com os problemas. Então, por isso é comum a pessoa fugir dessa forma. Ela está com problema, ela vai lá, se deita e fica. Às vezes existem pessoas que chegam a ficar horas na mesma posição. Em caso de depressão grave, horas a fio, algumas não saem do leito nem para se alimentar, nem para fazer as necessidades fisiológicas, que é o caso da depressão gravíssima chamada estupor, que a pessoa fica ali no leito, deitada, às vezes dormindo, às vezes mesmo sem dormir, mas tentando fugir da vida. Outra característica bem comum e que tem a ver com os problemas que nós vamos trabalhar amanhã, que é o sono não repousante. O sono não repousante, a pessoa, o que acontece? Ela dorme, mas ao acordar pela manhã, é como se ela não tivesse dormido. Ela diz assim, eu sei que eu dormi, mas o sono era muito inquieto, o sono era muito superficial, como se durante a noite toda eu tivesse tomado uma surra, como se eu tivesse numa situação inquieta, perturbada. Por que acontece isso? São fenômenos obsessivos que são muito comuns durante a noite. Durante a noite, o corpo dorme, mas o espírito se desdobra do corpo e, normalmente, o que é para acontecer? É para que o espírito possa, desdobrado do corpo, assistir palestras, cursos, fazer tratamento na dimensão espiritual, levado pelo anjo de guarda, porque existem muitas bênçãos que acontecem durante a noite e que estão à nossa disposição. Mas também existe à nossa disposição uma série de coisas que não são benéficas para nós. E aí o que ocorre? Durante a noite, a pessoa que, por exemplo, quem ficou o dia inteiro pensando de uma forma negativa, pessimista frente à vida. Ao dormir, o que vocês acham que a pessoa vai continuar energeticamente? Com a mesma, é natural que ela continue com os mesmos teor energético daquilo que ela passou o dia todo cultivando. E aí, quando nós pensamos dessa forma, existe uma lei divina que é chamada lei da atração, lei das afinidades. Nós atraímos espíritos na mesma faixa. Se são espíritos inimigos nossos, estão numa faixa mais depressiva, vamos dizer assim, mais inibida, a simples presença deles já vai perturbar. Mas muitas vezes eles não ficam passivos. Então, quando as pessoas relatam, por exemplo, que se sente como se tivesse tomado uma surra, pode aventar a possibilidade de ter tomado mesmo, de ter tomado a surra. Não é simplesmente, eu acho que eu tomei.
tomou a surra, foi torturada. Isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina. A pessoa é torturada, ela é perseguida e nós vamos ver em maiores detalhes amanhã, quem vier ao seminário, porque o seminário de amanhã é praticamente uma continuação de hoje. Isso significa o quê? Um fenômeno que está intimamente ligado à depressão e que requer de nós uma atenção muito vigilante. É aquilo que Jesus ensina: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Na tentação que não está fora de nós, está dentro de nós. Uma das tentações é a passividade. Como a pessoa depressiva traz um sentimento de culpa muito grande, e o espírito que foi ferido por ela, a vítima do passado, quer puni-la, a culpa, como falávamos, ela é formada de julgamento, auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Ela já quer se punir. A própria depressão é uma doença com característica punitiva. O espírito quer puni-la, então une fome com vontade de comer, né? A pessoa quer se punir, o espírito quer puni-la, e aí o plug mental, como diz Filomeno de Miranda nas obras psicografadas por Divaldo Franco, mostra muito bem esse plug mental do culpado com o agente que quer punir o culpado. E a depressão se agrava nessas situações. Mas isso nós vamos ver em maiores detalhes no seminário amanhã. Há alterações do apetite, a pessoa normalmente é uma diminuição do apetite. Em alguns casos, quando acontece a ansiedade, pode haver um aumento do apetite, mas é mais comum a diminuição. Uma redução do interesse sexual, uma diminuição da libido, de toda a ação sexual, tudo por causa dessa perda de energia, da pessoa ficar debilitada energeticamente. E acontecem somatizações também. As somatizações são doenças de caráter alérgico, doenças ligadas ao próprio fenômeno da pessoa, dessa inibição intensa que ela cultua com o estado depressivo. A mais comum são as alergias, as cefaleias, dores de cabeça também é muito comum, como somatizações do processo depressivo. E uma doença que é cada vez mais comum, a chamada fibromialgia. Não sei se já ouviram falar dessa doença. A fibromialgia são dores na musculatura, muitas vezes do corpo todo. Há uma ligação direta entre fibromialgia e depressão. Por que acontece? A medicina não explica como que a fibromialgia acontece. Do ponto de vista energético é muito fácil de explicar. Esse bombardeio mental do negativismo que a pessoa faz, associado ao processo obsessivo dos impactos mentais dos espíritos no processo obsessivo, energeticamente fere todas as células. Como nós temos músculos desde do couro cabeludo até a planta dos pés, a musculatura é muito afetada. Então, a fibromialgia ela tem característica de dores nas fibras musculares que uma hora a dor está aqui, outra hora está ali. As pessoas falam assim: doutor, eu tenho uma dor que anda pelo meu corpo. E ela realmente, literalmente, anda pelo corpo, porque as fibras musculares acontecem no corpo todo. E aí, Deus é tão bom que Ele dotou o nosso corpo de mecanismo de proteção. Porque imaginemos se todo o corpo doesse ao mesmo tempo. Então, às vezes é uma fibra aqui, outra acolá, e a pessoa... Só em casos muito graves que as dores são no corpo todo da fibromialgia, que é a somatização hoje mais comum, juntamente com as alergias e com as cefaleias.
Os sinais comportamentais é o afastamento social, que é o mais comum. A pessoa vai se afastando, primeiramente, de situações que um trabalho voluntário que ela fazia, ela deixa de fazer, festas que ela gostava de ir, ela deixa de fazer, e vai se afastando cada vez mais, às vezes até se afastando totalmente do trabalho, correndo o risco de ser demitida, ou colocando em risco o negócio próprio. Tudo isso pode acontecer. Acontece crise de choro devido àquela tristeza muito intensa, o sentimento de vazio. A pessoa tem choros e o que caracteriza o choro é um choro assim convulsivo, muitas vezes, ou às vezes horas a fio de um choro mais contido. Mas se você pergunta para a pessoa por que ela está chorando, normalmente ela não sabe dizer por quê. A intensidade do choro é muito maior do que os problemas que ela vivencia. Pode acontecer alterações psicomotoras, a pessoa vai ficando cada vez mais lentificada, tem dificuldade, em pessoas que têm dificuldade até de pentear um cabelo, de tomar um banho. Isso tudo pode acontecer em depressões mais graves. E o comportamento suicida já comentamos, que está intimamente ligado à depressão. Ela pode ter 3 níveis: leve, moderado e grave. Como o próprio termo já indica, no nível leve os sintomas eles não influenciam tanto na vida da pessoa. No nível moderado já um comprometimento maior da vida dela, e no nível grave um comprometimento até nas atividades diárias pode acontecer. Agora vamos aprofundar um pouco mais nas causas espirituais. A causa espiritual mais profunda é isso que nós já comentamos: a falta de significado e de interesse na vida, gerado pela rebeldia, a filha dileta do orgulho. Por que rebeldia? Porque a rebeldia é exatamente a pessoa não aceitar a proposta que Deus colocou para ela. Todos nós, quando fomos criados, Deus nos deu uma determinação. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. A determinação divina é que nós conheçamos a verdade para nos aproximarmos dele. E nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura eterna felicidade. Vejamos, nós temos aqui felicidade, aqui depressão. A felicidade é a nossa destinação. A pessoa depressiva, ela se rebela e ela, em vez de assumir a proposta que Deus colocou na consciência dela, porque isso está assinado na consciência, como diz a questão 115, ela resolve por se rebelar contra isso. Porque ela errou em algum momento, seja nessa existência, seja em outras existências, ela entra no estado de culpa e punição. A depressão é um próprio processo de punição, porque a rebeldia e o orgulho estão falando alto. Ela não se aceita um aprendiz da vida. Porque a pessoa que se aceita um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, em vez de ficar se culpando pelos erros, vai aprender com eles e vai buscar repará-los. Ter uma atitude proativa frente à vida e não um movimento passivo. Então, o que vai acontecer? Nesse movimento de competição com a destinação primordial da pessoa, ela aprofunda no estado depressivo. Agora, por que acontece isso? É aquilo que nós falávamos agora há pouco. Ser feliz dá trabalho. A felicidade é a virtude máxima do ser humano. Mas ela não é uma virtude qualquer, ela é uma virtude conquista.
Para sermos felizes é preciso exercitar uma série de outras virtudes, a começar num profundo exercício de auto-amor. Sem exercitar o auto-amor, ninguém vai ser feliz. E como a pessoa depressiva cultua o auto-desamor e não o auto-amor, quanto mais ela cultua o auto-desamor, mais infeliz ela se sente. Mas por quê? Porque ela escolhe não se acolher como aprendiz. E aí a culpa fica ocupando o espaço da ação responsável. Nós somos seres falíveis. O orgulho não deixa a pessoa acolher-se como um ser falível. Ela quer ser infalível. Só que ela quer ser infalível por autodecreto e não por exercício e esforço próprio. Vai chegar um momento que nós vamos ser infalíveis? Vai. Quando nós nos tornarmos espíritos puros. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, seremos infalíveis. O espírito puro não erra, porque ele já evoluiu e se tornou perfeito. Mas ele se tornou perfeito como? Pelo esforço próprio. Não é por autodecreto. Não é um movimento orgulhoso de autodecreto, a partir de hoje eu sou perfeito, revoga-se as disposições em contrário. Não é possível fazer isso. Só que a pessoa depressiva, ela quer isso. Por quê? Ela dá vazão a esses dois sentimentos, orgulho e rebeldia. E a vida convida a pessoa a desenvolver humildade e mansidão. É isso que Jesus ensina. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele ensina. Então a depressão é uma das maiores aflições que nós podemos criar para nós. Então somos convidados a ir até o Mestre. Mas para quê? Para que ir até o Mestre? Para nos tornarmos aprendizes. Tudo isso dá trabalho, tudo isso pede esforço, dedicação, um movimento na direção daquilo que nós queremos. Como isso tudo dá trabalho, o que nós muitas vezes escolhemos? Não ter o trabalho e ficar sofrendo e achar que o sofrimento vai nos livrar. Em algum momento o sofrimento vai nos livrar dos problemas. Não vai. Isso é pura ilusão. É somente a libertação do sofrimento pelo amor é que nós vamos entrar no descanso para a alma, que é a serenidade consciencial. E ensina Jesus que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que o jugo é suave? O jugo é a diretriz de vida. A diretriz de Jesus é leve, porque é o cumprimento das leis. A questão 614 do Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que as leis divinas existem para que nós sejamos felizes. E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos delas. Então Jesus veio nos ensinar as leis divinas. Ele veio mostrar o caminho. Esse é o jugo, é a diretriz. É a diretriz do Mestre. Nós somos convidados a seguir essa diretriz. É esse o grande convite consciencial que temos. É isso que vai nos libertar, vai nos curar espiritualmente, não apenas da depressão, mas de todas as doenças de caráter emocional. Vai nos libertar das obsessões, vai nos libertar de todos os problemas. Aprender com o grande Mestre. Jesus nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se Ele é o caminho para a verdade, como que nós vamos viver de uma forma, viver com V maiúsculo, nos afastando do caminho da verdade? E aí a nossa vida, claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a nossa vida está mal, está sem graça, está insatisfatória, é porque o caminho que nós estamos seguindo
está nos afastando da verdade. E Jesus é o grande mestre dessa verdade. É o grande mestre de mansidão e de humildade. Ele diz literalmente: eu sou manso e humilde de coração. Então o que nós queremos? Se nós queremos uma vida diferente, uma vida com mais recursos, com mais felicidade, com mais harmonia, só é possível nos tornando aprendizes desse grande mestre. Porque aí o jugo é suave, porque são as leis que vão nos fazer felizes. E o único trabalho que nós temos é exercitar as virtudes cristãs. Como que Jesus agiria nessa condição? Ele agiria se culpando, se martirizando, ou ele agiria se acolhendo amorosamente para poder reparar os erros? É assim que nós, fazendo perguntas conscienciais, que nós aprendemos e aí seguimos avante na direção do bem, do bom, do belo, da harmonia. O jugo é suave e o fardo é leve. O grande problema é que muita gente não quer carregar fardo algum. Aí não tem jeito, né? Se nós não quisermos carregar o fardo de cada dia, qual é o fardo? É o cultivar aquelas sementes das virtudes. É a irrigar, né? Você vai lá e agoa a planta, você tira as ervas daninhas. É isso que nós somos simbolicamente convidados a cultivar dentro de nós mesmos. As nossas tendências, observar sem julgamento e condenação, mas se acolhendo. Eu tenho isso aqui, eu tenho essa limitação, eu tenho essa tendência inferior. O que eu posso fazer para superar? É assim que nós vamos cultivando. Esse é o fardo. Para nós, cultivar as virtudes cristãs ainda é um fardo, sim, porque somos espíritos mais voltados à inferioridade do que à superioridade. Então, por isso é trabalhoso. Sem um profundo amor à lei do trabalho, ninguém vai adiante. O próprio Cristo nos ensina isso. Quando ele diz: o meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Vejamos, o Criador da vida trabalha o tempo todo. O Espírito Mestre, que é o nosso modelo e guia, trabalha o tempo todo. Nós queremos viver bem sem trabalhar? Não é possível. Com a nossa inferioridade, queremos viver bem sem trabalhar? Não vai ser possível nunca. De uma forma passiva, inibida, jamais nós estaremos bem. Com certeza, ninguém se sente bem no estado depressivo. Mas não basta não sentir bem. É preciso querer construir o bem para se sentir melhor. É essa a forma que nós somos convidados a desenvolver. Isso vai fazer com que nós nos exercitemos a mansidão e a humildade. Então, em vez de negar a vida, afirmar-se na vida. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância, ensina Jesus. A vida vai ser abundante a partir do momento que nós entramos em comunhão com o Mestre das nossas vidas, que veio nos ensinar de uma forma tão amorosa, tão acolhedora, que vale a pena fazer esses exercícios, vale a pena ser melhor. O tempo todo ele ensinou isso com muito carinho, com muita dedicação. É um movimento oposto ao amor e à felicidade. Claro, porque vai nos afastar da nossa destinação por orgulho e rebeldia. Então, em vez de opor ao amor, vamos trazer um amor vivo dentro de nós. Em vez de nos afastar da felicidade, vamos construir a felicidade dia a dia. A felicidade não está nas coisas de fora. A felicidade está aqui dentro de nós, no exercício que nós fazemos para amar as leis
desenvolvendo as virtudes do espírito imortal. Gradualmente nós vamos sentir a alegria existencial de estar vivendo isso. A felicidade é uma virtude conquista que surge a partir desse exercício. Então, de exercício a exercício, um pouco hoje, um pouco amanhã. Por isso Jesus diz numa outra passagem, ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo. Unindo esse ensinamento com o outro, se o jugo é suave, o fardo é leve, ele só vai ser leve se nós todos os dias carregarmos o fardo. Para cultivar uma árvore, para que ela produza frutos, não dá para você irrigá-la a cada 6 meses. São todos os dias. Não, eu vou colocar 100 litros de água nessa plantinha e daqui a 6 meses eu volto para pôr mais 100 litros. Vai funcionar se você fizer assim? Não. Você vai precisar pôr 100 ml de água hoje, 100 amanhã, até daqui a 6 meses, provavelmente, você vai ter posto os 100 litros no pé dessa plantinha. Mas não é de uma vez só. É necessário que o fardo de cada dia seja carregado. Por que a pessoa cultua tanto orgulho e rebeldia? Porque ela quer, hoje, já ser a perfeita. Como ela não é, ela se recusa a fazer o exercício de aperfeiçoamento. É exatamente isso, no nível mais profundo, é isso que acontece no depressivo. Ela se recusa a fazer o exercício de aperfeiçoamento de cada dia. Não é para fazer tudo num dia só, não é possível. Como ela não consegue, ela se culpa mais ainda e ela cria um círculo vicioso. O convite é que nós façamos um pouco de cada vez e vamos crescendo, indo a favor do espiritual, do profundo. Estão sempre focados na perda daquilo que fizeram no passado ou daquilo que gostaria de ter feito e não fizeram. A pessoa tem aquele ditado do copo pela metade, que tem gente que vê ele sempre meio cheio e outros veem sempre meio vazio. O depressivo vê sempre ele vazio, meio vazio. Nunca está meio cheio, porque ele só foca naquilo que ele não tem e não naquilo que ele tem. Então apega-se àquilo que não tem em detrimento daquilo que tem. Isso gera uma revolta contra a vida. Então a causa mais profunda da depressão vem de um sentimento de onipotência que o depressivo gostaria de ter, movido pelo seu orgulho, para fazer com que tudo que ele desejasse ser diferente, que assim fosse. Mas como somente Deus é onipotente, ele se revolta e se deprime, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. É aquilo que falávamos agora há pouco. Ele quer ser perfeito hoje. Como ele não consegue, porque ele não é onipotente, ele se recusa a se aperfeiçoar gradualmente, como todo mundo. Para concluir, só para a gente entender melhor o processo, vamos refletir aqui nesse esquema como funciona os processos que nós falamos do nível psíquico e emocional no perispírito. Vamos imaginar, só para efeito ilustrativo, didático, o espírito, na sua essência, como sendo essa esfera de luz aqui. Só no nível didático, viu, gente? Não vamos falar que o espírito é uma bola de luz no meio do peito. Vamos falar, ele falou lá que ele é uma bola de luz. Não é uma bola de luz, ele é só para efeito didático. Então aqui é o perispírito, tudo isso aqui, né, que tem a forma humana. O espírito, na sua essência, é uma chama, uma centelha. Nós colocamos aqui uma esfera para facilitar. Cada ação contrária à lei divina, a lei de amor, justiça e caridade, forma no nosso perispírito, do ponto de vista didático também, não é absoluto, uma mancha energética, um bloqueio energético. Então, vamos imaginar várias ações que nós vamos fazendo ao longo das várias existências também, não é só numa existência. Quando a pessoa está num processo de carregar o fardo de cada dia, ela cria a mancha
E com o exercício de amor, de mansidão e de humildade, ela focando aquilo que é para ser feito, um movimento de vida em abundância, ela faz e desfaz. Energeticamente é assim que nós evoluímos. Nós criamos os problemas, refletimos sobre, reconhecemos que criamos, refletimos sobre eles. Ao refletir, bom, eu criei um problema aqui, agi com desamor. O que a vida me convida? A me punir com isso? Não. A vida me convida a agir com amor. Quando eu ajo com amor, mansidão, humildade, eu desfaço a mancha. Simples assim. Crio o problema e trabalho em função da superação. Todos nós temos esse convite. Então, uma pessoa que está nesse processo de crescimento faz as manchas e desfaz. Assim. O depressivo, vamos ver aqui, ele age de forma diferente. Como tem todo esse negativismo, ele vai fazendo com que as manchas sejam alojadas em torno da essência divina. E elas vão bloqueando, isso também não no sentido absoluto, só comparativo, didático, elas vão bloqueando energeticamente a manifestação do espírito. Associado aos processos obsessivos que veremos amanhã, isso tudo pode gerar depressões muito graves, muito intensas. Então aqui, por exemplo, nesse nível, a gente pode chamar isso de uma depressão leve, que vai se aumentando, se tornando moderada, pode chegar a depressões muito graves, muito intensas. Cada vez mais bloqueando a essência divina de amor que somos. Mas por que isso ocorre? Por todos esses fatores que falamos. Então, o grande convite para todos nós, finalizando a nossa exposição, o grande convite é para que nós olhemos para nós mesmos. Quem eu sou? Eu sou um espírito mortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Não sou perfeito, com toda certeza, mas eu posso me aperfeiçoar. Eu posso acolher a vida como Jesus ensina. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. A vida é para ser abundante, abundante de amor, abundante de sentido. Quando eu me afasto do sentido da vida, quando eu entro nesse movimento mesquinho de me inibir frente à vida, eu estou recusando o grande presente de Deus quando me criou para a felicidade. É claro que isso é transitório, não há ninguém que vai ficar infeliz para sempre, mas nós podemos ficar muito tempo, encarnações após encarnações dessa forma. E o convite é para que nós mudemos hoje, agora. Não é mudar tudo agora, mas começar a partir de agora. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, eu posso. Eu trago em mim o poder disso, de fazer isso. Eu sou capaz de cumprir o dever que eu trago dentro de mim de me aproximar da verdade. E eu, sobretudo, mereço isso, porque é uma lei divina, a lei do merecimento. A lei de misericórdia nos ampara para que nós possamos acessar a lei do mérito. E acessando a lei do mérito, nós seremos felizes. Então, sempre lembrar isso. Se eu quero verdadeiramente ser uma pessoa mais harmoniosa e mais feliz, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço uma vida assim. Muita paz a todos.